Olá, tudo bem? Estamos novamente aqui com o nosso podcast Aduaneiro Talks e é um prazer tê-los aqui novamente. Hoje a gente tem um convidado mais do que especial, porque a gente assim, né, começou em alto nível, porque a gente não consegue começar baixo, entendeu? E aí a gente pensou, quem vamos convidar? Vamos convidar uma pessoa que além de saber muito sobre direito aduaneiro, sobre as questões de aduaneiro, tá sempre muito envolvido, com boa vontade, tentando melhorar o que pode ser melhorado, atende a todos com muito respeito. Então, é uma pessoa que veio para nossa região fiscal, a sétima região fiscal, e mudou muita coisa. Se você não conhece, você está atrasado. Essa pessoa, nosso querido, e eu vou falar assim, Dr. Ronaldo, porque apesar de eu não conseguir não chamá-lo de Dr. Ronaldo, o senhor é muito querido por todos nós que trabalhamos na área. Eu acho que eu falo, me sinto mesmo falando por muita gente. Dr. Ronaldo Feltrin, ele é o superintendente adjunto da Receita Federal aqui da sétima região fiscal. E eu gostaria muito de agradecer o senhor estar aqui conosco, acreditar em tantas coisas que a gente faz juntos, né? Doutor Ronaldo, tem alguém que possa falar sobre tal assunto? Tenho, vou saber, vou procurar. Por que você não chama outra pessoa? É sempre muito rico. E eu tô aqui também com as minhas duas amigas, que a gente não estaria fazendo esse podcast se elas não estivessem aqui, que é a Amanda Pires e a Michelle Rolim, que a gente está nesse projeto juntas. E antes de eu passar a palavra para elas, doutor Ronaldo, muito obrigada. Não vou conseguir chamar até o final, acho que vai ficar meio doutor Ronaldo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma satisfação. Por favor, Ronaldo. Ronaldo, vamos tentar. Amanda. Eu tô assim em êxtase com esse nome, esse baita nome que tá no nosso segundo episódio. O Aduaneiro Talks tem muita sorte de ter a Jennifer, que conhece tanta gente no mercado, para nos brindar aqui com a sua experiência. E hoje a expectativa é conhecer um pouco mais da trajetória, da carreira do Dr. Ronaldo Feltrin. Falamos muito no primeiro episódio sobre a nossa trajetória, como as pessoas nos abordam, para entender um pouco da carreira, no meu caso, do Global Trade Compliance, como é que as empresas estão atuando, será que é a Receita Federal dentro da empresa, Então a gente está aqui ansiosa para saber a trajetória trilhada pelo Dr. Ronaldo. Eu já vou começar com a informalidade, vou chamar de Ronaldo. Por favor. Eu acho que é um prazer, tê-lo aqui com a gente, porque eu acho que é importante todo mundo saber um pouco de você, saber da sua carreira, da sua trajetória e também dos desafios que você teve, durante essa migração da sua carreira, para a sétima região. Então, a gente vai aqui explorar um pouquinho de você e talvez a gente tenha algumas novidades, talvez a gente consiga arrancar alguma coisa nova, um avanço. Vamos ver. Obrigada. Doutora Jennifer, eu fico muito lisonjeado com o convite, é uma satisfação muito grande estar aqui. Espero ter algo a contribuir. A nossa ideia aqui, na verdade, é expor, falar aquilo que está acontecendo, as visões de futuro, na verdade, do processo aduaneiro. Eu sou um entusiasta da área, então, na verdade, eu acordo... É aquilo que faz a gente acordar todo dia feliz e sair de casa, tá? Ver de fato que a gente está conseguindo fazer a diferença em alguma coisa. É um pouco dessa postura que a gente tem. E eu não falo só por mim, eu falo a Receita Federal ela vem mudando também nessa aproximação da sociedade por intermédio de vários programas, vários processos em que ela escuta um pouco mais. Tá? Então é um caminho que a gente de verdade crê que é uma mudança de um viés de fiscalização. Tá? A fiscalização ela é necessária, ela tem que acontecer e tem que ser empoderada para isso. Mas, basicamente, é uma mudança de um viés de fiscalização para um viés de conformidade, um viés de diálogo, de transparência. Eu acho que isso está acompanhando muito as aduanas modernas, as administrações fiscais modernas. O senhor fala um ponto que eu acho muito interessante, Eu estava no evento ontem de direito marítimo, aduaneiro, portuário, e aí alguém falou, até o
o meu sócio do escritório falou assim, o direito marítimo é o direito mais antigo. E aí outra pessoa corrigiu e falou assim, o direito aduaneiro é o direito mais antigo. Porque antes que a gente tivesse embarcações fazendo navegação, a gente já tinha trocas. A gente começou a fazer trocas. Então, e uma pessoa citou uma passagem da Bíblia, falando que na Bíblia tem um fiscal, um aduaneiro. Um aduaneiro. E que ele, um dos apóstolos de Jesus... São Mateus, evangelista. Evangelista. Né? Por que ele foi perseguido? Porque ele era tão bom fiscal, doutor Ronaldo, que quando ele foi começar a seguir Jesus, a Roma começou a perder dinheiro. Então, assim, é uma profissão muito antiga. E o senhor está falando de uma coisa que eu acho que é uma realidade. A gente, todo mundo, sempre viu isso, né? A Receita Federal como... Mas você vai fazer uma pergunta, você trabalha com a Receita Federal, mas você não tem medo? Medo do quê? Entendeu? Então, assim, essa aproximação que veio acontecendo ao longo dos anos e que pessoas profissionais como o senhor, né? Outros bons profissionais que carregam essa imagem de uma Receita Federal que está fiscalizando quem está cometendo crime, quem está errando, quem quer sonegar, quem quer entrar aqui com mercadorias indevidas, mas não está fiscalizando e não é um perseguidor de quem está fazendo certo ou quem tem uma dúvida, de quem quer bater um papo porque a norma precisa ser aprimorada. Então, assim, eu acho que a gente está vivendo um momento que não é da boca para fora, para quem também está aqui do outro lado, porque seria compliance muito bom se vocês estivessem lá dentro e a gente não estivesse sentindo essa diferença. Vocês não acham? Nossa, eu acho que você foi perfeita agora. Eu fiquei até tentando acompanhar essa reflexão. Não, porque a gente tinha começado o take 1 para outro caminho e agora eu fiquei assim, realmente. Não, eu achei impecável, Jennifer. E a gente consegue perceber isso com os programas que estão vindo, né? Você estava falando sobre o OEA, conformidade, e a forma que a gente tem que defender o aduaneiro mesmo. O aduaneiro é incrível, a gente é apaixonado pelo aduaneiro por conta disso. Acabei de aprender que tá na Bíblia e vocês... Não, e a Jennifer falava, não, porque tem sei lá o que na Bíblia, e evangelista ele completava, tem, não sei o que, a matéria da Receita Federal. É pra prova? O curso de formação, E já pegando esse gancho, né? Portugal tem uma santa aduaneira. Olha eu só não consigo lembrar o nome. A gente vai ter que fazer uma... Como é que peregrinação. Peregrinação. Atrás dessa querida padroeira... Do INPE. Padroeira do INPE. Não, mas a gente queria entender essa trajetória. Estuda o santo evangelista, o fiscal de Roma. Como é que passa para a Receita Federal? Como é que segue essa trajetória brilhante na Receita Federal? Amanda, a Receita ela tem uma característica interessante pela própria atividade fiscal, tá? O contador se encaixa, o músico se encaixa, o professor de educação, o profissional de educação física se encaixa, então o engenheiro se encaixa, tá? Então eu comentei uma vez, já comentei que minha primeira formação foi em engenharia, tá? Eu passei para a Receita Federal no momento em que eu senti necessidade de fazer algo mais pelo Brasil. Então, eu sempre trabalhei em multinacional e comecei a sentir a necessidade de fazer algo mais pelo país. Então há uma vida privada, uma vida no setor privado antes do auditor. 10 anos trabalhando na iniciativa privada. Isso é muito interessante, isso justifica muita coisa para mim, assim, uma visão. Faz um sentido. Faz um sentido. E essa vontade de fazer algo pelo país. E a Receita Federal tem esse perfil, tá? De fato, ela não importa se você é químico, a classificação fiscal depende de um profundo conhecimento de química. Tá? Se você é físico, o conhecimento de um material, se você está num desembaraço de uma carga, você conhecer que aquilo ali é uma liga de ferro ou é uma liga de, não sei, metal, sei lá, tudo isso tem uma utilidade muito, muito prática. Tá? E essa visão da mudança das receitas, na verdade, ela é mundial. O mundo inteiro está mudando para esse sentido, de mais aproximação com o cidadão. Então, é engraçado. Quando eu estava na iniciativa privada, eu tive
poucas interfaces com a Receita Federal, salvo a minha própria declaração, que era o máximo que eu fazia. E tive a sorte de já pegar o disquete, não fiz em papel. Mas ali eu já vi que ela era uma instituição de verdade, de inovação, de liderança nesse processo. A gente já percebia muito isso. Um programa que me encantava muito era o programa de educação fiscal, em que a gente ia nas escolas, tá, e ensinava para as crianças o assunto fiscal. Então, você chegar para uma criança de 10, 11 anos e ensinar o conceito de tributo, tá, isso numa cidade micro, a primeira cidade que eu fui lotado tinha 1.500 habitantes. Olha que legal isso. E a gente ia lá nas escolas e fazia. Até uma passagem interessante que eu perguntei para uma das crianças, vocês conhecem a Receita Federal? E a resposta foi sim, vocês prenderam meu pai. Ui! Tá? Então essa é a realidade da fronteira. Qual a idade, assim, da turma? Mais 10 ou menos? anos, 10, 12 A idade dos anos. nossos filhos aqui, É. assim, porque eles já entendem, né? Que eles assistem nossas reuniões online. Então é um pouco dessa realidade, dessa compreensão, tá? O papel da Receita Federal sempre será de enfrentamento. Isso tem que ser claro. É claro que se está numa divergência de alguma coisa, tá? Mas a pirâmide da OCDE, ela é um modelo teórico, mas ela é muito... Ela é fácil de você entender na medida que você começa a dividir os cenários. O topo da pirâmide é onde se deve ser atacado. E a seta para baixo. E a seta para baixo, induzindo as empresas a compreender a importância da conformidade. Empurrando as empresas para a conformidade. Então, a gente está conversando hoje. Hoje, o Porto do Rio apreendeu 1.100 e poucos quilos, uma tonelada e pouco, de cocaína dentro de uma carga legítima. Tá? Então, o prejuízo para essa carga, quer dizer, isso era uma carga provavelmente legítima, que iria para um destino, que foi contaminada, e o impacto dessa empresa por não ter feito talvez controles, por talvez não ter adotado know your client, know your customer, enfim, conheça o seu ambiente, traz um impacto para todo o processo. Então, sim, essa carga que não foi é prejuízo para quem vendeu, é prejuízo para quem comprou. Tá? O lado bom é que pelo menos a sociedade, destino Europa, não me recordo qual o país, mas pelo menos a sociedade civil protegida. Então, o que a gente percebe muito claramente é que as empresas cada vez mais se dando conta de que o processo aduaneiro faz parte da minha atividade. Exato. A gente falou justamente isso no primeiro episódio, né, Michele? Foi. Porque a Michele trabalha numa grande multinacional e falou que ela senta à mesa para participar das tomadas de decisão de novos projetos. Exato. Eu acho que essa sua passada por uma empresa privada, por mais que você não tenha tido naquele momento, né, muita interface com a Receita Federal, eu acho que ela contribuiu para o seu papel de servidor Sim. público. Porque eu acho que você consegue ter uma visão, né, de ambas as atividades, setores, e que consegue hoje trazer exatamente essa comunicação, essa facilidade de entendimento das dificuldades, né, das empresas, da indústria, como empresas privadas, e consegue fazer esse trabalho, né, que você está trazendo para a gente de evolução, né, sobre normas, sobre condutas, reforçando o compliance. E eu acho que, assim, isso também reflete no nosso trabalho, porque a gente começa a participar exatamente no início do processo de um projeto, de um bid, um tender que a gente tem, colocando essas informações. E vamos botar as informações em compliance, vamos colocar realmente as cláusulas que têm que ser conduzidas com uma segurança aduaneira, uma segurança jurídica. Então, assim, a gente está conseguindo abraçar. Isso que é importante. A gente vê essa reciprocidade da Receita Federal e consegue trazer, olha, isso é possível. Hoje eu consigo, dentro de uma dúvida, eu tenho dúvidas dentro da composição, né, daquele bid, e eu vou até a Receita Federal perguntar o que você acha, como é que a gente pode conduzir uma cláusula de mais clareza, transparência nessa relação aqui. Então, a gente consegue conduzir o trabalho com segurança. Hoje, a Receita Federal acaba sendo um parceiro meu dentro da companhia, dizendo assim, olha, eu fiz uma consulta e está tudo certo, a gente pode conduzir dessa forma. Então, assim, eu acho que eu venho de uma escola, né, de uma receita diferente, é isso, a gente vai evoluindo, as relações e tudo mais, mas eu acho que os desafios que você teve na
sua carreira, né, de sair das áreas mais remotas dentro do Brasil e vir para a 7ª região foi um desafio enorme. Né? E aí você falou assim, eu acho que eu posso contribuir ainda mais. Né? Você já vem com vários projetos, mas a contribuição que você tem dado para a gente é impressionante. E, assim, eu acho que você dá para ver nos seus olhos esse brilho, né, que a gente tem, né, do amor para o aduaneiro. E, assim, o que você almeja mais ainda, né, nessa questão da indústria, do setor? Não, é uma discussão bastante interessante, porque o Brasil é muito grande, muito diferente. Tá? Então, uma coisa que me marcou muito, e eu tenho conversado com algumas pessoas e eu tenho percebido, as pessoas também tendo essa perspectiva, ao longo da minha trajetória, eu nunca trabalhei mais do que 3 anos no mesmo lugar, e vou fazer 20 anos na Receita. Aí passa num estalo. E sempre na área aduaneira. Mas um intervalo de tempo eu fiquei fora da aduana. E esse período fora da aduana me mostrou que o aduaneiro precisa olhar um pouco para fora também. Existem realidades, tá, que a gente precisa levar em consideração. Tem uma frase que eu gosto muito, que a história do Brasil nasce do comércio exterior. Então é um pouco... Verdade. Sim, é verdade. Ela nasce da troca internacional. Vieram aqui nos explorar. Isso. Exato. Porque a gente tinha o que oferecer. Isso. Né? Porque se não tivesse, eles tinham pego a caravelinha deles, o barquinho. Vamos voltar, vamos para outro lugar. Nunca mais voltamos. Exato. Então, um ponto que me marca muito é essa dimensão da Receita Federal tendo a dimensão do impacto regulatório. Não aquele impacto regulatório formal, puramente plasmado numa norma, plasmado numa lei. É o impacto efetivo de uma decisão dentro de um processo. Tá? Quer dizer, essa empresa é conforme, essa empresa é cumpridora, essa empresa tem um alto ou um baixo risco. Qual é o impacto dessa decisão? O servidor público ele é formado pela estrita legalidade. Então existe o limite da lei. Tá? Mas essa compreensão da lei junto ao impacto, ela passa por uma, talvez, compreensão de onde o foco deve ser dirigido. Então, se eu vou dizer o que eu almejo, de verdade, que a gente consiga alcançar esse topo da pirâmide. Tá? Não apenas... Existe uma falsa compreensão de que o topo da pirâmide é o contrabandista, é o falsificador, é o traficante. Tá? Mas o topo da pirâmide pode ser uma empresa de fachada que simplesmente mascara um processo de sonegação. Não existe Estado no mundo que viva sem tributo. Tributo faz parte da formação de qualquer sociedade. Tem uma frase também muito interessante que a administração fiscal é o pilar da democracia. Isso é verdade. Tá? É o tributo que permite a execução de uma política pública. É verdade, uma equidade social, isso tudo passa porque... E é justamente isso, né? Quem tem mais deve pagar mais para equilibrar as diferenças. Dentro dessa matriz legal que se estabelece de um país. Então, se a gente conseguir, como sociedade, ter a noção... quando a gente fala base da pirâmide, que são as empresas cumpridoras, quando essa própria base da pirâmide entender o risco dessa atividade desconforme, o desequilíbrio concorrencial que ela traz, tá? O Brasil é um país que faz parte de vários acordos internacionais, a propriedade à marca faz parte de um compromisso brasileiro. Tá? Então é só um dos exemplos, tá, dessa defesa dessa legalidade, dessa atividade conforme, mas também dentro de uma compreensão do impacto que a atividade traz. A gente passou por 2 grandes crises, assim, né, que afetaram o aduaneiro realmente de forma muito, muito severa, que foram questões de desconformidade, né, de atuação das empresas, né, e tudo mais. E super famoso, né, no mercado. E essa última crise que a gente passou, as empresas tiveram, mesmo que fosse na marra, colocar um compliance. Né? Principalmente na indústria do petróleo. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que isso acabou se ramificando um pouquinho para outros setores, outras indústrias, porque a área de petróleo ela veio fortalecendo essa questão do compliance, a utilização de cláusulas, de normas e também de conduta, né, vinculadas a normas internacionais.
e que trouxe para a gente, hoje, não é que a gente não se preocupe, mas eu acho que isso está tão já enraizado dentro do nosso setor, isso é a minha percepção, assim, é o que eu sinto, né, dentro da empresa que eu trabalho, outras que eu passei, que a gente virou uma chave muito bacana de um avanço de conduta. E rápido. Exato. Sim. E foi rápido, Foi rápido. 5, 6 anos atrás. Então, assim, eu vejo que a gente já conseguiu, né, trazer uma segurança, porque aí a gente aumenta investimentos, a gente dá uma segurança maior, né, dentro da visão do Brasil lá fora. E isso contribui, principalmente, no que a gente está passando hoje, na reforma tributária. Né? Explicar isso para a minha empresa, que são, né, uma empresa multinacional dinamarquesa, dar a segurança que eu quero dar, a segurança jurídica de que eles podem estar apostando ainda, né, avançando em tecnologia aqui com a gente nos navios. Então, assim, eu acho que a questão do compliance já é algo mais estruturado, que a gente consegue já trabalhar, ainda mais, né, a Amanda, que é especialista nisso, e ela fala muito disso, né, dessa questão do compliance dentro das condutas das nossas reuniões, né, dentro da Bespetro, dentro da comissão, né, a gente traz muito essa fotografia. E eu acho que a gente está num momento de melhora, né? Você está trazendo realmente muitas novidades para a gente na sua gestão. Eu acho que essa gestão ela é uma gestão amiga, né? De fazer um trabalho, de fazer a gente entender o lado de vocês. E melhor, porque a gente não entendia. A gente não sabia o que era a Receita Federal, concorda? A gente começou a saber agora com o Ronaldo. Eu acho que assim, a última crise que a gente teve, se a gente pode dizer, né, doutor Ronaldo, foi quando surgiu o EGRAI. Isso. Eu acho que... E foi mais ou menos quando você chegou. E chegou o EGRAI, chegou... E ela... Né, o EGRAI foi um grupo, para quem não sabe, de revisão aduaneira, que foi uma determinação, inclusive, do TCU, mais ou menos. Foi. Né? Equipe de gestão de risco de regimes especiais aduaneiros. E o EGRAI veio com uma interpretação bem restritiva em relação à instrução normativa que trata de repetro, um assunto bem específico, e que falava que contrato de afretamento por tempo, cadê aqui na norma escrito contrato de afretamento por tempo, que dá para trazer as embarcações, e a Receita parou para analisar e veio uma pressão, né, muito grande, dizendo, se isso virar uma interpretação da norma, acabou uma área muito grande, porque todo mundo que faz as importações no regime de embarcações, plataformas, usa esse tipo de contrato. Isso. Mas eu fiquei muito surpresa como foi resolvido, né, doutor Ronaldo? Eu lembro que eu não conhecia o doutor Ronaldo direito, assim, ele estava chegando, a bomba caiu no colo dele, e a gente foi em reunião no EGRAI, e eu lembro de encontrar, não me lembro direito, o doutor Ronaldo, eu falei, doutor Ronaldo, vai ter uma solução para esse problema? Vai ter uma solução. A gente está estudando, vai vir uma solução, e foi uma solução com uma solução mesmo, uma resposta, uma solução de consulta, não foi... Como diz um amigo meu, bocal. Eu sei que não foi bocal, não foi assim. Deu problema, resolvi o problema, vive sua vida. Veio por escrito, né, doutor Ronaldo? Veio por escrito, veio bonito, veio... E o problema veio, o problema foi embora. Então, pra gente que trabalha na área, foi muito importante isso. Problemas vão existir, foi o que você sempre fala isso, né? Você falou aqui, a gente está aqui para fiscalizar, a gente está aqui para ver o que está sendo feito de forma correta. E tem dúvidas, e se não está ali na norma como deveria alguém achar que está, eu acho que... Né? Esse exemplo da EGRAI, ele é muito interessante. Na verdade, foi a minha prioridade no ano que eu cheguei. Tá? De fato, a grande discussão ela aconteceu ali em 2023. A EGRAI não acabou, a EGRAI continua existindo, tá? Então a Receita está passando por um momento conturbado, mas... Informação valiosa. Falei que a gente ia tirar coisas boas A aqui EGRAI hoje. continua. Vou anotar. Mas o mais... Não, ela continua até por uma determinação do próprio TCU, tá? Com uma necessidade de tratar o regime. O repetro
quem é daqui do Rio de Janeiro conhece o Repetro, sabe a dificuldade que é interpretar, atuar, praticar o Repetro. Tá? Então não é um regime fácil. E eu achei muito interessante a solução dada na reforma tributária. Então existem os regimes aduaneiro e o Repetro, que é o nosso ornitorrinco, que é uma mistura de tudo. Tá? E é verdade, o Repetro, por excelência, ele é uma política fiscal adotada pelo Brasil para o mercado de óleo e gás. Para exploração e produção. Mas a discussão gerada pela EGRAE, ela foi tão marcante para mim, independente da solução alcançada, alcançou-se uma solução. Tá? Então, há divergências quanto àquela solução, isso é notório, tá? Mas chegou-se a um ponto. Viu-se a necessidade que esse mercado, a gente está falando de um mercado que tem 5, 10 anos de antecipação. Quer dizer, você não constrói uma plataforma de prateleira. Tá? Então, é um dos exemplos que é um mercado que precisa ter uma previsibilidade jurídica muito, muito forte. Então, para mim, o grande aprendizado da EGRAE, dos fatos acontecidos em 2023 foi ter chegado a uma solução. Tá? Então, E célere. Sim. Célere porque, doutor Ronaldo, eu atuo há 18 anos na área, com o Repetro. Comecei com o Repetro, hoje eu faço muito menos Repetro que eu fazia, porque ele melhorou muito. Verdade. Melhorou muito. A gente vai falar do que a gente acha que podia melhorar. Mas ele evoluiu muito, muito de quando eu comecei, da insegurança jurídica, que existia Era uma enorme. insegurança jurídica. Mas hoje, quando você fala assim, é muito menos foi uma solução rápida, nem todos da Receita gostaram, eu tenho certeza da solução dada, mas é uma área que representa de 13% a 14% do PIB do país. Sim. Então a gente está falando do principal regime, a gente está falando de uma área que não é uma área do Rio de Janeiro, o setor de óleo, de petróleo representa quase 33% ou 34% do PIB brasileiro. Do nosso estado. Sim. Então, assim, o nosso estado hoje sobrevive de uma área. Então, assim, tem gente que é de outras áreas não sabe nem o que é Repetro. A Amanda defendeu com unhas e dentes o Repetro porque ela ouviu, né, Amanda? Gente em São Paulo. E não estou criticando. Brasília falando, mas por que vai dar esse benefício? Para uma empresa rica, demonizando o Repetro. Exato. Né? Mas eu queria pegar esse gancho, doutor Ronaldo. Eu discordo da minha amiga Michele que a Receita vai ser amiga. Se vocês fossem amigos, vocês não eram representados por um leão. Eu tenho uma visão muito clara, tá? De quando a gente fala de compliance, de atuação, eu tenho uma projeção muito clara. Eu preciso ser invisível para quem está na base da pirâmide. Eu preciso ser absolutamente não percebido por quem está operando na legalidade. E preciso ter um braço fiscalizatório, quando a gente fala repressivo, não é aquela repressão armada, não, é o braço de repressão à conduta ilegal. Essa empresa ela tem que estar preocupada. E eu ia chegar justamente lá, porque a minha percepção da sétima região, do protagonismo da sétima região fiscal, veio com a do INPE. Eu acho que a sua equipe deve ter ficado louca com a sua gestão, de falar assim, vamos fazer no Rio de Janeiro, vamos ser o primeiro estado a registrar do INPE. E aí o senhor estava no Procomex em São Paulo com, 600 pessoas assistindo e o chefe na Coana deu um desafio e você falou, sem medo nenhum, vamos para o Rio de Janeiro de novo. Então, assim, a gente está no Repetro, para estar no Repetro, né, a gente precisa dessa segurança jurídica que a Jennifer fala tanto, mas se puder comentar um pouco, a gente já sabe, né, amplamente discutida a importância do Repetro. Agora, o Repetro precisa, a gente estava num evento juntos, inclusive, doutor Ronaldo, e a gente falta um posicionamento claro da Receita, por exemplo, sobre algumas etapas, né, do petróleo, por exemplo. Ela quer falar de descomissionamento. Ela não quer, não. A gente nem... A gente não ia falar de descomissionamento, mas assim, tá aqui escrito que você trouxe pra mesa. E descomissionamento é Repetro ou não é Repetro? Vamos lá, vamos bater os tambores. Vai sair. O Repetro ele nos dá uma tranquilidade muito grande para responder, não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Exatamente, é o único
único regime especial que a gente fala assim, é tão complexo que a gente precisa avaliar se é Mas ou a gente não é. a gente tá chegando... Tentamos. Eu tentei, gente. Não. A gente tentou. Audiência, eu tentei. Eu só falo dele, eu só falo do descomissionamento. Não, mas o mais importante do descomissionamento é que ele está sendo posto à mesa. Exato. Eu acho que esse que é o isso, ponto. Exato. Isso é importante. Se ele tem amparo legal, se ele não tem, se ele tem alguma divergência ou não, quer dizer, se há alguma solução dentro dessa política de descomissionar uma planta industrial, porque uma plataforma nada mais é que uma planta industrial, isso está sendo posto à mesa. Tá? E o Repetro nos dá essa paz de espírito, esse descarrego pessoal de falar, não dá para responder. Tá? A gente pode começar a convencer quem quer. Eu acho que O cabe... senhor, Como é que tá pode tramitando ser o senhor, isso? Porque a gente fica aqui, ó, depois falando, doutor Ronaldo. A gente precisa defender o descomissionamento no Repetro. Eu não tenho dúvida de que é uma etapa, né, da indústria de óleo e gás que a gente precisa manter essa operação, essa riqueza, esse investimento na economia brasileira, né? Só que as indústrias, por outro lado, precisam ter a segurança disso estar expressamente. Não é porque é uma operadora gigante, que é cliente minha, todas as operadoras que estão descomissionando, todos os clientes estão me dizendo que é Repetro. A gente precisa ter uma segurança jurídica de que todo mundo tá me olhando aqui. Mas a gente precisa vai entrar. ter a segurança. Ela só faltou dar o nome aos bois, Tá, sabe? Doutor Ronaldo, abrindo o coração. Ela tá se segurando. Abrindo o coração. Daniel, corta essa parte. Não, deixa essa parte, ela não falou nada. Não. Daniel, não. Doutor Ronaldo, como advogada, porque é o meu papel, e a gente falou isso no primeiro episódio, né? Eu tenho orgulho da minha trajetória, porque eu nunca falei para um cliente, assim, mas uma consciência muito tranquila, faça o errado. Tente um jeitinho, entendeu? Sempre verdade. tive uma posição Conservadora. o que tá na lei, você tem base. Você quer fazer o errado, é uma opção sua. Exato. Não tem base para você tomar essa decisão. E eu fui, há pouco tempo, eu passei, né? Aqui é um bate-papo. A gente discutiu isso, né, no grupo. O constrangimento do cliente me ligar e me fazer... Eu gostaria que você entrasse na call agora. Manda quem pode, né, doutor Ronaldo? Obedece quem tem juízo, né? Eu entrei. Você disse que eu não posso trazer esse bem porque a fase é de descomissionamento desse campo. Mas todo mundo, sem ser você, tá me dizendo que vai fazer dessa forma. E é verdade, no mercado eu tô isso. recebendo vários pareceres. Aí, doutor Ronaldo, eu falei, bom... Aí como eu falo com a minha filha, você não é todo mundo. Você não vai pular na janela. Você não vai pular se todo mundo pular. E é isso, eu acho que tá tendo uma conduta, né? O que a gente está começando a perceber é que estão vindo questionamentos, né? E aí perguntam pra gente, né? A gente tem, né, os grupos e somos extremamente conservadores, né? Na condução, na conduta de como dar essa informação para o cliente ou até internamente para a empresa. Mas realmente está começando uma forçação de barra, vamos dizer assim, mas existe já o descomissionamento, a operação acontecendo, né? E está começando a ter dúvidas sobre essas questões. E a gente não tem uma norma, a gente não tem nada escrito que a gente consiga conduzir de forma mais segura. Então, a gente coloca o descomissionamento aqui para saber como é que está isso, né? Como é que está esse avanço dentro em Brasília, enfim, como é que... O tema, Michele, ele é novo. A gente precisa ter uma... ele não é um tema que está sendo discutido há 5 anos. Esse tema surge para mim numa pesquisa da UFRJ, salvo engano, ano passado. Sim. Laura Helena, professora Laura Helena. Tá? Então, a gente precisa ter alguma cautela com decisões assodadas. E isso para mim é muito marcante nesse mercado de óleo e gás. A gente precisa entender todos os contextos. Tá? Então, quando a gente fala de Receita Federal, na 7ª região, quando a gente fala de órgão central Brasília, o atual subsecretário Fabiano também tem uma visão bem inovadora, bem consciente, tá? O coordenador da Coana também. Mas a minha intenção de verdade é subir o tema dentro de até uma compreensão da 7ª. Eu pretendo subir a questão dentro de uma compreensão do que a 7ª região
tá? A fiscalização, a tributação. Não é um tema só aduaneiro, tá? Então isso precisa ser também compreendido, que ele tem repercussão dentro de tributos internos. Sim. Mas é formar uma convicção e a gente tentar dialogar para essa paz social, para essa paz humana, fiscal, de tranquilidade de executar um descomissionamento. Essa plataforma veio, cumpriu o seu papel, e isso foi falado no seminário segunda-feira, que descomissionamento faz parte de AIP. Tá? Exploração e produção. Exploração e produção, desculpa. A gente tem as A siglas, gente fala em malditas siglas. exato. Que é só nós entendemos. Malditas siglas. E para mim o mais importante, o tema está sendo posto à mesa. Sim. Tá? Ótimo. E eu acho, doutor Ronaldo, aí é uma opinião minha, que é um tema tão sensível que ele precisa de uma segurança jurídica mesmo. Então, a gente sempre ouviu falar que vou botar aqui, que vou fazer aqui, que vou dar um jeitinho aqui. E no Brasil, né, o que dá segurança está na norma, né? Então, a gente precisa... Eu sei que muita gente, às vezes, pode até estar pressionando a Receita Federal, porque também o manual não tem uma renovação no manual. O regime é tão complexo que ele tem até um manual, né, gente? Ele tem a normativa, tem Normativa. uma normativa. Ele tem lei, ele tem pra tudo. Ele tem lei, ele tem decreto, agora ele já tá também, porque tinha que estar na Constituição. Como é que ia tirar? Colocou. Então, não tem mais perigo, porque agora é uma segurança muito importante. Eu tô brincando, mas a gente tem um repetro ali. Sim. Dentro da emenda constitucional, é o melhor dos mundos, porque aquele que ficava lá falando que regime, que benefício, que vários países tiveram um regime parecido com o repetro. Sim. Não foi uma inovação brasileira. A gente pode até ter aprimorado. O repetro industrialização, é um gol de placa, entendeu? Permanente, industrialização, são mas conquistas. na França, na própria... Tem admissão outros temporária países, nos países. Tem a tona de tax, que tem. é ali, entendeu? Eu acho que o mais importante, Jennifer, o repetro hoje é uma política fiscal. O país, o governo brasileiro, decidiu implantar essa política fiscal. Tá? Então, concorde ou discorde dela, ela está implementada. Exato. Verdade. Mas assim, elas ficaram tristes, doutor Ronaldo. Eu sinto isso no ar. Tô meio, porque, né? Não é isso. Não era uma... Óbvio que não A é gente nem isso. combinou que falaria do tema, mas Mas é só pensar Mas já caiu na naquilo, mesa. Como não precisa nem combinar. Caiu aqui. só pensam naquilo. A gente sabe, sabe, e essa dimensão ela é muito importante. Tá? Ter essa compreensão de que existe um problema na indústria. Eu acho que o problema existe uma operação em andamento. Né? Não é problema, existe um fato. A demanda tá aí, sabe? Essa demanda ela historicamente, tá acontecendo. Isso, e histórica no Brasil, acho que é uma fala até da Jennifer, que eu vou sequestrar aqui, que é o seguinte, no Brasil é isso, eu lembro da gente eu colocando Mero 1, um campo de Mero 1 dentro do drawback, já sabendo que eu não ia fazer exportação ficta daquilo. Que eu ia ter que transferir do drawback para o repetro, mas a gente não tinha a normativa do 1901 depois que eu ganhei o BID, que era para entregar em repetro e industrialização, né? E isso está acontecendo novamente com o descomissionamento, é uma questão de timing, né? Hoje a gente já tem cotações e bids, licitações acontecendo de descomissionamento e a gente não sabe como precificar, porque a gente não sabe qual regime aplicar. Se é um novo, como foi falado, se vai ser dentro do repetro, ou se vai ser dentro do repetro, depois a gente briga para ver como é que é, né? Então tem de tudo, tem para todos os gostos. Ou pagar o tributo proporcional, que aí a gente também tem uma questão de custo, né? Eu acho que assim, a gente tem um descomissionamento, a gente tem a tal... Se vem ou não agora uma instrução normativa nova, mas provavelmente, né, doutor Ronaldo, vai vir depois de uma lei, das leis ordinárias que está se imaginando. Olha eu, querendo mais informação. Tem spoiler? Isso a gente já conversou. Existe uma IN nova, então isso o Luiz Henrique comentou, foi comentado no seminário, existe uma IN sendo discutida, mas é uma IN de ajustes, é uma IN de adaptação, tá? Algumas problemas, se é que pode se dizer assim. Mas isso não é um novo modelo, não é uma nova sistemática. Tá? A gente não é spoiler nenhum, porque isso foi publicado, foi constituído um grupo de trabalho para repensar o repetro.
mas em Eu tô lá. razão do contexto que a Receita Federal vive, esse debate não evoluiu. E a ideia, pelo menos a minha defesa, é trazer o setor privado, trazer o setor público para discutir, olha, aonde a gente quer chegar como sociedade, aonde a gente quer chegar como modelo, quais são as necessidades da Receita para ter controle sobre o regime, quais são os limites que o setor privado tem, por exemplo, e até que se chegar a um novo modelo de efetividade. Tá? A gente precisa ter muito claro o topo da pirâmide. Tá? Então, aquela empresa que deliberadamente frauda, aquela empresa que deliberadamente comete uma conduta ilegítima, que precisa ter esse foco. Então, é spoiler e não é, mas se em condições normais, essa discussão já estaria muito mais avançada, tá? De rediscutir esse novo modelo de controle do Repetro. O que tem hoje, e o compromisso que eu tenho com o pessoal lá de Brasília, do órgão central, é que antes dela sair, a gente vai abrir um debate para entender quais são as previsões que estão ali, quais são os problemas que ela vem a resolver, exatamente para trazer esse menor impacto regulatório, menor impacto E na esse atividade. podcast pode ter pedido também, porque a gente está, né? A Bespetro foi convidada para esse grupo técnico, o IBP também, mas até comentei, sugeri a própria comissão de direito, fiz esse pedido formalmente, né, nesse âmbito, para a comissão de direito aduaneiro da OAB, nós três aqui também, a Jennifer é a presidente, que a gente possa contribuir também, né? Porque a gente consegue ver de todas as frentes. Então, pedido nesse podcast. Vai conseguir, não vai? Não, a ideia é fazer um debate muito amplo. Tá? Não, é uma política fiscal que o Brasil adotou. Tá? Então a gente precisa, talvez, não questionar a decisão de política tributária, mas sim como alcançar um modelo de controle ideal. Eu acho que esse que é o grande salto. O debate político legítimo, extremamente necessário de ser contra, a favor do regime, tá? A meu ver, ele está ultrapassado na medida que o regime está mantido ainda mais em âmbito constitucional e de lei complementar. Hoje a gente está vivendo um novo momento. Eu acho que assim, isso tudo também reflete em como que o direito aduaneiro, as questões aduaneiras estão sendo discutidas. Sim. Eu acho que nunca teve. Nunca. Assim, eu abro o meu LinkedIn. Eu também não sei se a inteligência artificial sabe que eu só gosto do assunto. E ela só me manda isso, doutor Ronaldo. Eu abro o LinkedIn, eu acho assim, gente, eu tenho 2.500 pessoas no LinkedIn, elas só falam de aduaneiro. É o algoritmo. É o algoritmo. Ele ama aduaneiro também, entendeu? Mas brincadeiras à parte, eu acho que isso é muito rico. Sim. Porque a gente está tratando de um assunto, e aí aquela frase de que o direito aduaneiro... Não, direito aduaneiro é recente. Recente aonde? Entendeu? Que recente? Vamos falar da Bíblia agora, quando... Vamos falar da Bíblia. Eu quero aprender melhor. Vou andar com versículo. Eu tô impaciente. Mateus, tal. Essa discussão do direito aduaneiro, quando eu comecei a estudar direito, aí você entende que o direito tributário é um braço do direito econômico. Tá? E você começa a ver o direito aduaneiro, e eu, nos imberbes bancos escolares, queria que o direito aduaneiro fosse ramo autônomo, tivesse toda a liturgia, toda a base de sustentação de um ramo autônomo do direito. Mas isso já se vão aí quase 20 anos. E o que a gente vê hoje, para mim está muito claro, e eu acho isso muito interessante, que o direito aduaneiro se solidificou independente da academia. Ninguém discute mais que ele não é administrativo, ele não é fiscal, ele não é econômico, ele não é tributário, ele é direito aduaneiro. Tá? É o protagonismo. Ele está assumindo uma posição que ninguém discute mais. Não. Se a academia, um belo dia, vai alçá-lo ao grau de ramo autônomo, se ele vai fazer parte, vai ter uma cadeira específica dentro da grade de uma universidade, como direito aduaneiro, não sei. Mas, para mim, está muito claro que hoje não se discute mais. Ele existe, ele tá na sala, ele está ali. E não é um boi na sala, né? Porque, assim, não é uma coisa que as pessoas olham para o direito aduaneiro e falam assim, qualquer um faz. Não é, né? A gente tem ali uma complexidade de normas, a gente fala em manual. Qual outra área do direito a gente tem, assim, porque a gente tem procedimento. Faz sentido a sua carreira
você também ser engenheiro, né? Porque, assim, é muito procedimento, mas isso não significa que seja uma coisa chata, burocrática, que não seja inteligente o procedimento. Na verdade, o procedimento ele é um facilitador. As pessoas veem com maus olhos, às vezes, um procedimento. Eu vejo como um facilitador. Você tem um caminho a ser seguido. Quem dera tudo na vida você ter aquele caminho. Você registra a sua DI, você tem que prestar tais informações. Hoje você vai ter um catálogo de produtos. A sua licença de importação ela vai funcionar de uma forma que você sirva para... Entendeu? A gente foi ganhando muito fôlego. A gente foi... eu fui para Luxemburgo e assisti um grupo falando sobre subfaturamento e eram da União Europeia em Luxemburgo, falando como é que são as fiscalizações, o cruzamento de dados para pegar quem faz sonegação fiscal. Uma coisa assim que eu falei, caraca, que maneiro! E muito inteligente que ele estava discutindo que às vezes ele precisa dos certificados carimbados no papel. Em caneta azul. Né? Em Luxemburgo. Falando da União Europeia. Eu falei, ô filhinho, Brasil não é assim não, querida. Eu tenho o ECAC. Tudo é online. A minha declaração de renda, doutor Ronaldo, veio quase preenchida. Eu falei, tá sabendo mais da minha vida do que eu. Que porque eu esqueci. Todos os médicos. Doutor Ronaldo nem me lembrava. Então... Eu olhei na União Europeia, 8 pessoas, juízes, sabe? Explicando. E ele, falando que uma coisa que dificultava muito era que os carimbos dos outros países, ratificando as informações, amigo, vou te mandar para fazer um estágio lá no Brasil, com a Receita Federal. Sendo bom ou ruim... Tendo várias coisas que a gente está aqui discutindo, questionando, porque a gente quer uma melhoria, é inegável o que a gente vive. Eu acho muito interessante na discussão da reforma tributária, tá? É o split payment. Então, eu como Receita Federal tenho que defender o split payment e de fato, ele é um salto qualitativo dentro do processo fiscal monumental. Tá? A gente nem acredita que vai ser tão rápido. Exato. A gente Eu estava lendo hoje sobre isso, eu falei, não é possível. Mas, gente, quem passou por Tablita, o RV, Plano Real, não me tão lembro. Encantador. Eu era jovem, eu também lembro pouco. Não me lembro. Mas é tão encantador ver pessoas que conseguiam fazer uma conversão matemática complexa para algumas pessoas, e aquilo foi muito fácil. A gente tem uma maturidade digital muito grande. O Pix, ninguém discute mais o Pix. Não, é verdade. Ninguém discute mais. Então, esse debate é tão interessante quando você pega o split payment, quando você pega eu vou usar esse exemplo, a exaustão, que é o smart contract dentro de um controle de regime. Vamos escrever um artigo sobre isso, gente. Smart contract, split payments, é o futuro. Mas ele passa... Não, mas é interessante porque talvez seja um salto que precise ser medido na sua velocidade para não gerar uma tensão muito grande. Sim. Tá? Porque ele muda procedimentos, ele muda toda uma visão de papel público-privado. O exemplo dado pelo colega na Comissão de Direito Aduaneiro da OAB, ninguém quer voltar mais a contabilizar milha, tendo que chegar em casa, pegar um bilhete e mandar para a operadora para que aquilo possa ser contabilizado. Quer dizer, existem ferramentas que tornam isso muito... A declaração da Varig... o folhetim que ficava na parede do avião quando você descia para você pedir o... Preencher. Não. A Jennifer foi muito feliz nesse exemplo, porque a gente, numa multinacional, a gente tinha que defender a complexidade do Brasil, a burocracia do Brasil, né? Porque os outros países têm ata carnê, os outros países, o passaporte da carga é super rápido, né? E a gente hoje consegue defender, a gente viu a OMA vir aqui, a Organização Mundial das Aduanas, vir aqui no Rio de Janeiro, num evento lindo, inclusive parabéns, memorável, né? A gente tem muito orgulho do Brasil ter recebido esse evento do janeiro, vai ser em Dubai, olha só. E ano passado foi aqui no Rio de Janeiro, e a gente ter a Receita Federal palestrando para as aduanas de todos os países do
mundo de como faz esse comércio rápido, essa facilitação do comércio internacional, essa redução do papel. Então foi, assim, eu fiquei muito entusiasmada de assistir o que aconteceu no evento da OMA aqui. E foi organizado com, né, sim, alguém ali trabalhou muito, né, doutor? Não, gente, o mérito ali é da sociedade carioca. Tá? Eu guardo com muito carinho as cenas que levaram até a construção, até a realização desse evento. No primeiro dia que o representante da OMA chegou, ainda escolhendo as cidades, o Rio de Janeiro estava todo pronto. O Rio de Janeiro, a sociedade econômica, os stakeholders ali econômicos do Rio de Janeiro estavam reunidos para escutá-lo. O sujeito desceu do avião, entrou num restaurante e começou a falar, todo mundo ouvia. No dia seguinte tinha um vídeo pronto, um vídeo institucional do que a gente imaginava ser o evento. Então aquilo foi muito cativante pela união gerada entre todos. Todos queriam que aquilo acontecesse. E foi um sucesso. Tá? Até eu estive lá na OMA recentemente e as pessoas até hoje falam muito bem, relembram do evento com muito carinho. Tá? E um ponto que me marcou muito, conversando com o secretário-geral da OMA, a tônica do evento foi inteligência artificial, que é um tema hoje em voga dentro das administrações. Mas a conclusão do evento foi: pessoas são necessárias dentro do processo. A inteligência artificial é uma ferramenta. A inteligência artificial é um meio de se chegar a algum lugar, mas pessoas são necessárias. Então, são pessoas que executam as ferramentas, são pessoas que fazem a gestão de uma empresa, são pessoas que direcionam para um ou outro caminho. Isso, para mim, ficou muito claro. Tá? Então, foi de fato, para mim foi muito marcante ver essa vibração, essa união aqui no Rio de Janeiro, de todo mundo querendo fazer aquilo acontecer. Só quem viveu, né, acontecer. gente? A gente tava lá. Foi incrível. Eu lembro que eu desci da van pro primeiro dia de encerramento e tava o Dr. Ronaldo Feltrin estacionando os ônibus e a van com o apito da Receita Federal. Foi assim, ele tava... Eu não aguentava. Eu cheguei... Aí explica. Como é que explica? Vou jogar em ó. todas as frentes aqui. Mas eu tenho uma pergunta. O exército de um homem só. Eu tenho uma pergunta, né? O senhor mencionou smart contracts, então minha pergunta vai direcionada à inspeção coordenada, né? Tanto em órgãos, né, anuentes e Receita Federal no Brasil, quanto em acordos bilaterais, né, que a gente tem. Quão distante a gente está disso? Quão distante eu tô de liberar uma carga identificada com Trade Identification Number na origem e essa carga ter uma descarga direta, um desembaraço sobre águas aqui, obviamente eu sendo certificada OEA e já pegando um gancho nessa pergunta, dá trabalho certificar OEA. Dá muito trabalho. O CAPEX, para você chegar no OEA integrado, para você ter um OEA segurança, para você garantir, né, que você tenha o controle da não contaminação da sua carga até a chegada no seu transit time mais longo ao destino, é muito oneroso. Em contrapartida, os benefícios do OEA para o importador é difícil justificar. Hoje, no meu business case para certificar OEA temos que ser porque temos que ser. Não vamos ter ROI, não vamos ter Return on Investment. Não vou ficar aqui defendendo meu business case baseado no 99,5% do canal verde. A inspeção coordenada, o smart contract, eu entendo que poderia ser uma ampliação efetiva do programa OEA. Quão distante a gente está disso, doutor Ronaldo? Menos do que eu gostaria, mais do que a gente tem capacidade. A sua fala, Amanda, ela tem muitas perguntas dentro dela. Tá? O programa OEA, ele nasce há mais de 10 anos e numa postura de extrema inovação e de coragem. De coragem de falar num público ainda um pouco cético daquela realidade, mas ele passa a falar em confiar. Tá? Eu confio na empresa. Isso gerou debate na empresa, isso gerou debate na Receita Federal monumentais. Tá? Como assim confiar? A minha função é diferente disso. Então, hoje o programa OEA está estabelecido. Ninguém discute mais as vantagens e benefícios dele. Ao ponto de existe um projeto de lei, o projeto de lei 15 de 2024, que traz mais benefícios. Inclusive diferimento do distribuidor. O principal é o diferimento,
Tá? Então, para a gente ter uma ideia de quão diferentão é isso, desde a abertura dos portos que o processo aduaneiro chegou, pagou, saiu. Então, o diferimento do tributo passa por chegou, desembaraçou, saiu e vai pagar. Pagou. Quer pagar quanto? Não, ele pagou. Estou te dando um prazo. Um prazo. Tá, então, isso é uma mudança significativa. Mas o mais importante, para mim, ficou claro ao longo dos estudos do Time Release Study. Ficou claro que o programa da OEA precisa ser debatido quanto aos benefícios dessas empresas que estão na base da cadeia. Olha aí, que fala importante. Isso está acontecendo, essa necessidade está clara. Precisa ampliar os benefícios do OEA. Precisa, tá? Isso está claro. Isso dentro da Receita a gente não discute mais. Tá? Então, quais serão, aí já é outra resposta. Sim. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, quão distante a gente está? Eu diria que não é muito. Tá? A do INPE, o programa Portal Único, ele não deveria ser tratado mais como um projeto, ele já deveria estar na fase de ação continuada. Sim. Ele não deveria ser tratado como inovação, ele já deveria ser algo corriqueiro, mas que o CCT aéreo levou pelo menos 3 anos para ser implementado. Então é um exemplo. Então o Portal Único ele tem ainda várias releases, várias inovações que vão trazer essa coordenação entre todos os entes. Ontem a CSEX publicou Renato Agostinho publicou ampliando os benefícios do OEA integrado para o drawback e para o licenciamento agora. Para o LPCO. Tá? Então, isso está acontecendo. O OEA chegou num ponto de calmaria. Está na hora de trazer à discussão várias mudanças que vão atrair mais ainda. Então, eu sou um defensor do programa e eu acho que ele traz benefícios, sim. Eu guardo com muito carinho uma história que uma empresa, logo no início, ainda na fase piloto, o desembaraço da carga foi tão rápido que a empresa falou, não tira ela daí, que eu não tenho logística para tirar a carga. Internamente eu não consigo tirar. Tá? Então, ela mostra... Isso tem 10 anos, é muito pouco. 10 anos é um relance. Tá? Então, é um dos exemplos. Então, eu diria que a gente está mais perto disso acontecer. E a verdade é que esses saltos eles vão num crescimento evolutivo. É uma progressão geométrica. Isso não vai linearmente. As coisas vão acontecendo mais rápido do que a gente gostaria. O que a gente fala para todo mundo? As empresas têm que estar preparadas para essa mudança de paradigma. Quando a gente fala, a Comissão de Direito Aduaneiro da OAB tem um papel importantíssimo de debate. E é importante que a sociedade entenda aonde a gente consegue chegar como modelo evolutivo. Discussões sempre acontecerão. Eu adorei a frase de alguém que até hoje discutimos aspectos da Constituição de 88. Vai ter espaço, né? Tá, então, vai ter espaço para novas discussões, para novos problemas, novas divergências, mas vamos parar de perder tempo naquilo que é mera burocracia, talvez procedimental, naquilo que o setor às vezes não entende, a Receita às vezes também não entende. Então, o Smart Contract para mim é uma solução sensacional na medida em que ele torna o regime simplesmente acontece. Assim como a frase da reforma tributária que os tributos simplesmente acontecerão, a gente tem condição de construir uma solução dentro de um modelo tecnológico que também traz muito mais... leveza operacional. É isso. Com certeza. Eu acho que isso é muito bom, né? Porque a gente, aqui do outro lado, né, doutor Ronaldo, a nossa grande preocupação é se todos vários pontos que a gente acha que são importantes, se eles ao menos também são considerados importantes no seu, né, Sim, no lado no da ponto de vista Receita da Federal. Receita, exato. E aí, mesmo que a resposta não seja aquela, Amanda, daqui a 2 meses, né? Porque assim, quem trabalha na nossa área, o desejo está colocando na norma de descomissionamento, smart contract, pode ficar tranquila. Mas a gente entende que não é na velocidade que queremos, a gente almeja. Exato. Né? Mas, pelo menos, quando vem essa, assim, está sendo visto, está sendo analisado, a gente vai chamar a sociedade para conversar
dos pontos da instrução normativa nova que vai vir. Estão analisando sobre descomissionamento, foi muito novo para a gente também, é muito novo para a gente também. Né? É tudo Assim. muito novo e é tudo muito... O brasileiro, como todo mundo, é muito imediatista. Sim. A gente precisa... para ontem, né, de uma resposta. A gente quer ganhar o bid, a gente quer fazer novos negócios. Então, assim, mas eu sou uma eterna otimista. Eu acho assim, eu sei que a Receita Federal está vivendo um momento muito particular. A gente sabe, ao longo dos anos, a dificuldade de pessoas, porque assim, eu, né, tô ali no contato direto, eu não vejo nenhum rostinho novo há muito tempo, eu só vejo os rostinhos indo se aposentar, e a gente sabe que é um grupo muito pequeno para resolver muito problema. Isso eu acho que assim, independentemente de qualquer... Né? Isso a gente vê na prática, né? E assim, eu torço como cidadã, né? Que a gente chegue numa solução o mais rápido possível, porque quem vai ganhar é a sociedade mesmo, entendeu? As questões precisam ser discutidas, a gente precisa do apoio da Receita Federal nessa velocidade, que é uma velocidade que tem que analisar todos os prós e contras, né? A gente sabe que é assim, mas precisa, né, que as coisas sejam resolvidas no nosso país, os grupos sejam analisados. A Receita Federal é um órgão muito importante, né? Eu acho que ninguém tem dúvida disso, né? Não, eu acho que a Receita Federal ela foi ganhando também o protagonismo. Para mim, Jennifer, o grande salto é essa compreensão da aproximação, da necessidade de diálogo. Tá? Eu acho que ninguém estava totalmente certo, mas na medida que a gente, como sociedade, tá? Indúbio pro réu, indúbio pro fisco, indúbio pro sociedade. Tá? Então, aonde a sociedade se beneficia, tá? Se há a necessidade de uma mudança legislativa, infelizmente, por alguma restrição, por alguma compreensão, como é que se trabalha isso para que se alcance essa mudança da norma? Se é legislação, se está no âmbito legislativo, se está no âmbito de lei ou no âmbito de norma, tá? Tem que ter o debate. Eu acho que o grande salto, na verdade, é essa aproximação. É tão interessante que a palavra facilitação, há 10 anos atrás, era proibida na Receita Federal. Não, ninguém falava, ninguém escrevia. Porque achava que era, né? Ela vinha carregada, ela tinha uma carga negativa tão grande. Por que facilitar? Qual é o seu interesse em facilitar? Qual o seu papel em facilitar? O que você está ganhando com isso, né? Ninguém fala mais isso. Olha só. Ninguém discute mais que facilitar é uma necessidade, simplificar é uma necessidade. Então, é até interessante que em alguns embates que a gente teve internamente, passavam por essa... A gente colocava situações... Mas para que isso? Quebrar, né, esses paradigmas, quebrar. Quando a gente estava discutindo um sistema, um formulário, alguma coisa, para que essa informação? Não, talvez eu precise. A redundância, né? Então, quando você precisar, você pede. A gente estava conversando sobre isso, né? Como tá repaginando. Até assim, um glossário novo, né? Não fala mais despacho aduaneiro, é liberação aduaneira. Não tem mais o despachante aduaneiro, vai ter o agente aduaneiro. Eu tenho que me adaptar. Não tem mais a parametrização, tem a revelação do canal. Então, a gente está aqui atenta, acompanhando, e conte com a gente, doutor Ronaldo, porque o doutor Ronaldo é arrojado. Ele fala assim, Rio de Janeiro vai fazer. Rio de Janeiro vai testar. Começa no Rio de Janeiro. Mas olha só, aí a gente já... ele tá... Vamos lá, confia né? na gente, isso eu achei ótimo. Eu acho que ele tá também... Ele confia no Rio de Janeiro, ele confia na equipe dele, confia no conhecimento, e faz todo sentido a gente ser realmente... Primeiro, repetro... Não faz sentido qualquer inovação, qualquer opinião não vir aqui. A participação é do Rio de Janeiro, claro. Participar. Exato. E a gente volta um pouquinho para o início do nosso pod aqui, que é a comunicação, a discussão, os grupos. Isso tem, né, trazido muitos benefícios para todo mundo. É isso que você está falando, é o equilíbrio, né? Entender as operações, entender o que está se pedindo, as dificuldades. E isso eu acho que tá aqui na mesa, né? Nesse podcast, a gente está dizendo realmente que a gente tem que continuar com essas discussões, os comitês, os grupos. São importantíssimos. Exato. Nosso podcastinho. Podcastinho ao carinho. Podcastinho que está aqui com bate-papo
descontraído, né? Eu acho que a ideia é essa, é tentar... A nossa matéria é difícil, doutor Ronaldo. Sim. Tem gente que ouve o podcast, né? Ouviu e falou assim, não entendi nada que você falou, que vocês falaram, mas é muito bonito. E realmente, assim, a ideia não é elitizar a informação. É pelo contrário, né? O podcast, eu acho que é uma ideia mesmo trazer para quem não conhece, não domina essa proximidade. E assim, você, né, sempre foi uma pessoa que falou de uma forma clara, que poderia entender o CEO da empresa ou aquela pessoa que estava começando no direito aduaneiro, né? Nas palestras, nas suas... onde você vai para levar o direito aduaneiro, é isso. Tomara que o projeto de escola para as crianças aprenderem um dia retome. Porque, assim, a gente tem que desmistificar as questões tributárias. A gente tem... Eu sempre falei, gente, na escola a gente aprende matemática, a gente aprende tanta coisa. Como é que a gente não tem uma matéria sobre direito? Como é que a gente não entende qual é o nosso direito? Porque aqui em casa eu falo pro meu filho, teu direito termina quando começa o do outro. E é direito, entendeu? Eu não falo espaço, eu falo direito. Porque a pessoa... Não é porque eu sou advogada, é porque é essencial. É direito como cidadão. A gente não sabe o que a gente... Nos nossos direitos, né? Vamos falar de uma forma bem simples. A gente não sabe discutir isso numa rua. Isso aqui, você não pode falar assim comigo, você não pode fazer isso. Eu estou dizendo assim, jogando mais para uma questão mais popular, realmente a gente não tem esse estudo, a gente não tem uma gestão financeira, a gente não tem... Que levaria o tributário, né? Uma gestão financeira dentro das escolas e tudo mais. São projetos, são primários que, assim, a gente precisa aqui no Brasil, né? Então, eu acho que é isso. A gente está trazendo o direito aduaneiro para o podcast de uma maneira leve, né? Para que a gente possa... Todo mundo possa entender, é isso, falou. Né? Quem está iniciando a carreira... Que gente, até quem tão interessante, sabe? O mundo está cada vez se interconectando mais. Se não acontecer uma ruptura, Deus queira que não aconteça jamais, mas o mundo cada vez mais está interconectado. Sim. E essa interconexão se faz pela troca comercial, se faz pelo comércio internacional, que acontece pela aduana. Então, os países precisam estar cada vez mais integrados. Não tem sentido uma informação na exportação ser diferente da informação na importação quando chega. Não tem, simplesmente isso tem que ser alinhado. A OMA faz esse papel muito bem. Ela tem um papel de convencimento, não é um papel cogente, um papel obrigatório, mas o mundo está cada vez mais caminhando para essa necessidade. Tá? Poucas indústrias hoje talvez sejam verticalizadas, que não dependam em algum momento do seu processo de uma carga internacional. Tá? E o Rio de Janeiro, eu acho interessante, a Firjan tem um estudo muito interessante que mostra que ainda tem espaço para o operador, o exportador do Rio de Janeiro tem espaço para compreender esse fenômeno da exportação, ainda tem muito espaço para aprender, tá? De que a empresa, a pequena, a média empresa, carioca, precisa exportar. E que exportar é fácil. Exato. Tá? Não é um processo que você vai simplesmente fazer, que você vai aprender em 2 dias, em 1 semana. É um processo que vai levar um tempo. Mas exportar é fácil. E a gente precisa aumentar a base de exportação brasileira. Ela ainda é muito concentrada, ainda é presa em muitas empresas. Tá? Então, como fazer esse pequeno exportador, tá? A presença feminina, como fazer a mulher exportar mais? Tá? Falando de Rio de Janeiro, Friburgo é um polo de confecção têxtil. Tá? Por que esse produto lá de Friburgo não chega lá fora? É preço, é custo, é procedimento, é processo? É falta de conhecimento. Assim, algumas pessoas sabendo que eu trabalho com a parte aduaneira, né, de petróleo e tudo mais, e acham que você também faz tudo, né? Você faz qualquer coisa. E a gente faz, de fato, né? A gente exporta, a gente importa o que você quiser, o produto. E chegam para mim amigos que têm, né, lojas e pessoas conhecidas e falam assim, como é que eu faço para exportar? Eu queria mandar uma caixa com 10 itens, como é que eu faço isso acontecer? Então, é falta de conhecimento primário, de fato, e sim, um medo muito grande do comércio exterior. Nossa, é complexo, porque é uma coisa internacional, eu não tô acostumada, eu não sei como é que faz, isso
né? Como é que eu recebo esse dinheiro, Vou enfim. tomar calote, né? Porque é aquilo, quando você vai fazer um planejamento de exportação, você faz um levantamento geral, fechamento de câmbio, toda a parte financeira, pedidos, registro e tudo mais. Então, assim, é falta de conhecimento. As pequenas empresas e médias empresas têm medo. Sim. Tem medo. Porque... Próximo podcast. Exportar também importa. Ele vem, fala um monte de assunto importante, ainda dá o tema. gancho, O tema entendeu? pro próximo. Não, isso é importantíssimo. A base de exportação brasileira ela é muito concentrada. Tá? Então, quanto mais segurança, quando a gente entender qual é o medo, tá? E eu tento desmistificar. Desculpa cortar, eu falo assim para as marcas de moda, principalmente que me procuram, falando assim, eu falei, é fácil. É fácil. A gente organiza isso tudo, é muito fácil a gente fazer. E eles ficam olhando assim, não é possível, porque ela tem experiência para ela é fácil. Não, não é isso. É porque é fácil fazer. De verdade, dá segurança para você e tudo mais. Então, assim, mas a gente precisa fazer um podcast trazendo, talvez, assim, pessoas de exportação, né? Trazer uma outra ótica, visão, que a outra gente visão. fala muito de importação, falamos até agora, exato. mas a gente tem que falar sobre exportar mesmo, né? E o Drawback, né? Que é um Drawback, programa de incentivo à exportação. Exato. A mulher do drawback aqui... Essa eu vou aceitar. Industrialização, repete a industrialização. Essa eu vou drawback. aceitar. Porque... Eu imagino qualquer coisa de drawback. Um dia eu tive dúvida, eu falei... Não sei quem me perguntaram, eu falei... Amanda. Amanda é o nome. Doutor Ronaldo, pelo avançar da hora... Passou rápido demais. Passou muito rápido. Verdade. A gente gostaria muito de agradecer a você. E, assim, eu acho que quem assistir, né, para sua conclusão... O que você imagina para os próximos anos? O que a pessoa que está procurando emprego, sabe? Eu acho que a gente também tem esse papel. O que ela talvez tenha que... Qual uma dica que você fala assim, poxa, se eu tivesse tido essa dica lá atrás, me cortaria ali uns anos, uns meses, entendeu? O mundo está passando por uma transformação muito grande. Então... A dica que eu posso fazer para falar para qualquer pessoa é se dedique muito, porque ninguém consegue mais ser superficial. O mundo não é mais superficial. Então, entenda, leia, procure, debata, participe, esteja presente nas comissões de direito aduaneiro da OAB, Olha aí. daqui do Rio, porque aprendizado você carrega para a vida toda. Exato. Tá? Então, e aprendizado e pessoas. Quer dizer, interaja com pessoas, interaja com o mundo, tá? Mas o ponto principal hoje é aperfeiçoe-se. Tá? Busque esse aperfeiçoamento, porque ele é extremamente necessário. Perfeito. Adoramos, muito obrigada, de verdade. Eu antes de terminar, só queria... Espera, tá, gente? Eu vou ganhar brinde, tá? Dá licença, tá? Que eu vou ganhar presente. Eu não! O podcast. Só oferecer, tá? Doutora Jennifer, pelo excelente trabalho feito à frente da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB. Ela, de fato, ela traz à tona vários debates que a sociedade precisa, tá? E você tem uma liderança muito forte. Então, aqui é um reconhecimento da Receita Federal, tá? Uma medalha, tanto da aduana quanto da Receita Federal, a nossa famosa estrela, que para o aduaneiro da Receita tem um significado cultural muito forte, tá? E também o símbolo da própria Receita Federal. Então, como qualquer medalha, a forma correta de entrega. Olha! Tá bom? Adorei. Muito obrigado. Muito obrigada. Abre aqui que eu tenho uma medalha, tá, gente? Poxa, doutor Ronaldo, de verdade, eu me sinto muito honrada. Eu sei que é um reconhecimento muito bacana. Eu vou aceitar de coração. Muito obrigada, doutor Ronaldo. Assim, a minha admiração, eu trabalho há muitos anos, né? E claro que eu impetro mandado de segurança. É óbvio que é minha atuação, mas eu sou muito grata à Receita Federal, porque assim, eu fiz bons amigos, eu tenho admiração por muita gente, assim, eu acho que o que a Receita Federal me trouxe mesmo, sabe? Pessoas que eu admiro, pessoas que eu tenho admiração, não só intelectualmente, mas como pessoas. Então, assim,
eu sou extremamente grata. Ontem eu estava num evento e a gente foi jantar fora. Lisiane, conheci o Fausto Coutinho. Isso. E assim, cada vez que você vai, que você encontra um aduaneiro, julgadores do CARF, assim, é difícil, né? Você encontrar alguém que você não fala, nossa, como sabe? Olha como é que é bom. Aquela pessoa que estuda, aquela pessoa que você tem uma admiração, que tem uma história, carrega ali. Vocês são muito estudiosos. Todos vocês que ocupam um cargo na Receita Federal, que tem um destaque, dos que eu conheço, são pessoas assim que você pode não concordar. Né? Não são pessoas que realmente estão aprofundando sempre um conhecimento. Além do próprio conhecimento de Receita Federal, vocês estão buscando conhecimento fora, é o que você falou, vamos ampliar isso. Né? Não, e o lado interessante do comércio internacional, do lado aduaneiro, é que ele está mudando sempre. Exato. Eu lendo um livro, vocês me fizeram lembrar uma passagem interessante, eu lendo um livro, a primeira importação ou exportação de múmia, eu não lembro. E não se sabia qual a classificação colocar. Mas o ponto principal é que algo precisava ser feito, porque essa múmia precisava ir de um lugar para o outro. E a opção foi pela NCM de bacalhau. Eu não sei se isso é verdade, isso está no livro. Eu li no livro, então reporto de ouvir. Mas o ponto importante ali é que aquilo que aconteceu continua acontecendo hoje. Esse produto novo que está sendo criado, essa impressão 3D, tá? Esse modelo inovador, sei lá, tá? Como ele vai se enquadrar. Então a gente precisa estar sempre à frente, sempre acompanhando. Muito obrigada, que a gente possa sempre ter esse diálogo aberto. Por favor. Eu acho que não é só nosso, né? É nosso aqui. De todos que têm o prazer de trabalhar e de conhecê-lo. Acho que todo mundo tem essa admiração. A gente não tem como agradecer. Começamos, assim, nosso primeiro convidado abaixo, obrigado. não vai vir ninguém, coitados. Não tem como, só gente. Vai ficar difícil agora. Vai ficar difícil. Botamos sarrafo lá em cima. Comecem a estudar. Comecem a estudar, vem aqui com conteúdo. Eu tava nervoso, eu tava lendo. Até NCM da múmia bacalhau, a gente vai sabendo aqui. Obrigada, doutor Ronaldo. Eu agradeço muito. Muito obrigado. Muito obrigada. A gente está muito feliz, eu fiquei muito contente em ouvir tudo. E para encerrar aqui, junto, né, com as meninas, eu falo para elas que tem um podcast que eu adoro escutar, que foi quem me introduziu no podcast, que é um podcast do Ricardo Basília, que ele é CEO do Michael Page. E ele sempre termina assim falando pro convidado. E eu vou parafrasear porque eu admiro muito, né? Doutor Ronaldo, qual é o lugar de potência do senhor? Aonde que você pode entrar que você vai brilhar? Não sei. Algum lugar que eu possa dialogar, conversar, ouvir, tá? Eu, de igual forma, as pessoas mais interessantes que eu já conheci não tinham a menor ideia de onde queriam chegar, tá? Isso é muito legal de ouvir. Isso as Perfeito. Pessoas mais legais que eu conheci não sabiam aonde queriam chegar. Ou seja, estavam abertos a todas as possibilidades. Ao diálogo, à construção. Tá? O mundo está passando por uma mudança. Um decreto mudou o mundo em janeiro desse ano. Tá? Então, tudo está acontecendo muito rápido. Se o mundo vai se fechar, se o mundo vai se abrir, não sei. Tá? Qual vai ser o futuro, não sei. Tá? Mas tudo leva a crer que vai ser bom. Tudo leva a crer que vai ser bom. Falamos disso no nosso primeiro episódio. É verdade. Eu acho que o mundo está passando por tudo isso também por um pouco de falta de diálogo, que eu acho que talvez seja a sua característica mais marcante. Essa oportunidade do diálogo, da conversa. Eu vou repetir para concluir. A gente nunca teve ninguém, um superintendente adjunto, que fosse tão próximo da nossa comunidade. Eu não estou falando... A gente não é, né? A gente tem uma relação profissional, né, doutor Ronaldo? Então, mas o senhor é próximo da AB Espectro, do IBP, da OAB do Rio, da OAB que te chama em outro estado, porque o senhor está aberto a ouvir e a dialogar, a passar o que o senhor sabe. Então, se o senhor não sabe qual é o seu lugar, eu que estou aqui de fora acho que o seu grande lugar tem assim, parece um diplomata, né? Eu olho para o senhor e falo assim, não, é um diplomata. E não é um diplomata porque não tem uma posição, não. É um diplomata porque consegue colocar a sua posição com
educação, diplomacia. Vou pensar, então, como vou ver essa situação que vocês estão me levando. Então, a gente só tem a agradecer. Tomara que o senhor permaneça aqui no Rio de Janeiro muitos anos. Sim, por favor. Que é o medo que a gente vai amarrar o senhor lá naquela cadeira, lá no centro da cidade. Que assim, né? Tem logo medo. Eu falo, ai meu Deus do céu, o coração até... Alguém vai levar o doutor Ronaldo, não vai não. Muito obrigada. Eu que agradeço, de verdade. E vocês estão de parabéns, as meninas do Rio, tá? Famosas no Brasil inteiro, pela liderança que vocês fazem, tá? Eu não me lembro, salvo engano, foi a WIT, Women Inside Trade, que comentou que o papel da mulher é muito pequeno no comércio exterior, mas ele é muito mais efetivo. Tá, então, de verdade, parabéns por vocês, por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. E de podcastzinho não tem nada, tá? É um grande podcast. Bom. Depois eu mostro os brinquedinhos do Rafa. Esperamos vocês no próximo podcast. Não deixe de nos seguir. Deixe o seu joinha. Bota aí o joinha, gente. O joinha. Gente, por favor. Porque a gente quer divulgar muito. E deixe seus comentários, né, gente? Quem vocês acham que a gente deveria convidar? O doutor Ronaldo falou de exportação. Que ideia bacana. Adorei. Ele vai, a gente quando tiver precisar um consultor. Um roteiro. Conta com a gente. Doutor Conta com a Ronaldo. gente. Conta com a gente. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima.